policial ri de menina por dizer que sua mãe é ex-presidiária, até ela entrar em cena. Uma ex-presidiária? Essa é a sua grande ameaça. O policial Mitchell Barnes caiu na gargalhada enquanto Maya Rodrigues, de 17 anos, estava algemada no banco de trás de sua viatura em frente à Lincoln High School. Deixa eu adivinhar, ela vai me dar uma lição sobre respeito aos criminosos. O sol da tarde batia no estacionamento da escola onde Maya havia sido detida pelo que Barnes chamou de comportamento suspeito, andar pelo bairro nobre adjacente à sua escola carregando uma mochila que parecia cara demais para alguém como ela. Seus cabelos escuros grudavam na testa suada enquanto as algemas de metal apertavam seus pulsos, mas seus olhos transmitiam uma calma estranha que perturbou a policial veterana. Maya Rodrigues nunca imaginou que sua terça-feira terminaria assim. Apenas 2 horas antes, ela apresentará sua pesquisa inovadora sobre regeneração celular para a turma de biologia avançada da doutora Sarah Shen, explicando como suas descobertas poderiam revolucionar os protocolos de tratamento do câncer. Seus colegas a aplaudiram de pé e a doutora Shen sussurrou que o comitê de admissão antecipada do MIT estaria muito interessado em seu trabalho. A mochila de grife que despertara a desconfiança de Barnes não era um símbolo de status que Maya pudesse pagar com o orçamento de sua família adotiva. Fora um presente da doutora Shen, que acreditava que a pesquisa de Maya merecia equipamentos de qualidade à altura de seu intelecto extraordinário. Dentro dela, havia cadernos repletos de diagramas moleculares complexos, seu laptop contendo 3 anos de dados meticulosos de pesquisa e cartas de aceitação de 7 universidades prestigiosas oferecendo bolsas de estudo integrais. Maya estava caminhando da escola para casa, seguindo o mesmo caminho que usava há 3 anos, quando Barnes a avistou atravessando a Millionaires Row, o bairro nobre que separava a Lincoln High do modesto lar adotivo onde ela morava. Ela já havia se acostumado aos olhares desconfiados dos moradores, que presumiam que ela não pertencia àquele lugar, mas aquela era a primeira vez que alguém realmente chamava a polícia. Eu não estava fazendo nada de errado, disse Maya baixinho, com a voz firme apesar da humilhação de ser algemada na frente dos colegas que agora gravavam o incidente com seus celulares. Eu estava voltando da escola para casa. Você pode ligar para o meu diretor para confirmar, ou o Dr. Shen pode confirmar que eu estava na aula de biologia avançada até às 15h30. Barnes zombou, ajustando sua câmera corporal que estava com defeito na última semana, segundo seus relatos. Claro que estava, querida. Por acaso estava inspecionando casas na Millionaires Row, certo? Tivemos 3 arrombamentos este mês, e adivinha? Todos se encaixam no seu perfil. O tom racial não era sutil, mas Barnes havia aperfeiçoado a arte da discriminação envolta em procedimento. Aos 42 anos, ele patrulhava a área há 15 anos, desenvolvendo uma expertise em perseguir minorias que ousavam se aventurar em seus bairros ricos. Adolescentes como Maya geralmente cediam rapidamente à pressão, aceitando qualquer história que ele inventasse para justificar sua detenção. A mãe adotiva de Maya, Senhora Peterson, alertara sobre momentos como aquele. Fique calma, conheça seus direitos e nunca deixe que vejam você ceder, aconselhou ela após a primeira semana de Maya na Lincoln High, quando ela chegou em casa chorando por causa dos olhares e comentários sussurrados sobre o bolsista que não pertencia à turma. O que Barnes não sabia era que Maya havia sobrevivido a coisas muito piores do que suas táticas de intimidação. Ela morou em 6 lares adotivos diferentes antes de chegar aos Petersons aos 14 anos, desenvolvendo instintos de sobrevivência e resiliência emocional que a maioria dos adultos nunca adquire. Ela aprendeu a ler as verdadeiras intenções das pessoas por trás de suas fachadas educadas, reconhecendo o tipo de Barnes imediatamente. Quero ligar para minha mãe, disse Maya, mantendo aquela calma perturbadora que fez Barnes perguntar se ela estava drogada ou se era apenas um desafio incomum para alguém em sua posição. Barnes fez uma pausa, observando-a mais atentamente. A maioria dos adolescentes estaria chorando ou implorando àquela altura, mas Maya estava sentada com a postura perfeita, a respiração controlada, o olhar direto e sem piscar. Havia algo desconcertante em sua compostura, como se possuísse conhecimento ou confiança que não condiziam com suas circunstâncias aparentes. Pode falar, riu Barnes, desbloqueando o celular com falsa cortesia. Vamos ouvir o que a mamãe tem a dizer sobre a prisão do seu anjinho. O que ela vai fazer? Ameaçar me processar com as economias da prisão.
Maya olhou diretamente para Barnes enquanto falava o número da mãe em voz alta, sua voz carregada de uma estranha confiança que fez o sorriso irônico do policial vacilar ligeiramente. Havia algo em seus olhos, não medo ou raiva, mas expectativa, como se ela soubesse de algo que ele não sabia. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz calma e autoritária atendesse. Maya. A voz carregava um tom de preocupação imediata que sugeria que esta não era a primeira ligação de emergência de Maya, mas também uma prontidão controlada que Barnes não conseguia identificar. Mãe, preciso que você venha a Lincoln High School imediatamente. Estou sendo detida pelo policial Barnes por voltar da escola para casa a pé por Cedar Heights. A voz de Maya permaneceu firme, mas Barnes notou sua mão livre tocando inconscientemente um pequeno pingente pendurado em seu pescoço, uma corrente de prata simples com o que parecia ser uma placa de identificação militar. O que Barnes não conseguiu ouvir foi a inspiração brusca do outro lado da linha, seguida por uma série de perguntas rápidas, feitas no tom preciso de alguém acostumado ao gerenciamento de crises. Ele também não conseguiu ver como os ombros de Maya relaxaram ligeiramente durante a conversa, como se a ajuda já estivesse sendo mobilizada. Ela disse que chegará em 20 minutos, anunciou Maya ao encerrar a ligação, mas seu leve sorriso sugeria que ela esperava que sua situação mudasse muito antes disso. Barney sentiu a primeira pontada de desconforto. Algo na confiança da garota, na voz autoritária ao telefone e na maneira como ela lidara com toda a situação com uma compostura incomum o fez perguntar se havia cometido um erro de cálculo. O que ele definitivamente não havia notado era o sedã preto estacionado do outro lado da rua havia 10 minutos, com seu ocupante fazendo ligações, tirando fotos de todo o encontro. O motorista ligou o motor no momento em que Maya ligou. Se você já está sentindo a tensão crescendo nesta história de injustiça e segredos ocultos, certifique-se de clicar no botão de inscrição, porque o que acontecer a seguir mudará completamente tudo o que você acha que sabe sobre a família de Maya. 20 minutos se passaram desde que a mãe de Maya atendeu o telefone, e o policial Barnes estava ficando impaciente. Cada vez que ele tentava encerrar a ligação, Maya calmamente pedia para permanecer na linha até a mãe chegar, citando seus direitos legais com uma precisão que deixava Barnes cada vez mais desconfortável. Escute, princesa. Barnes disparou, sua diversão anterior se transformando em irritação. Sua mãe pode levar o tempo que quiser, mas você ainda vai ao centro para interrogatório. 3 casas foram assaltadas neste bairro e você se encaixa perfeitamente na descrição. Maya se virou para ele através da divisória da viatura, seus olhos escuros fixos e sem piscar. Que descrição seria essa, policial Barnes? Porque eu faço esse mesmo caminho há 3 anos e você nunca me parou antes. A franqueza da pergunta pegou Barnes desprevenido. A maioria dos adolescentes estaria chorando ou implorando a essa altura, mas Maya estava sentada com uma compostura estranha que o lembrou de alguém, embora ele não conseguisse identificar quem. O telefone dela permanecia pressionado contra o ouvido e, ocasionalmente, ela sentia como se estivesse recebendo instruções. Barnes havia construído sua reputação por desmascarar suspeitos rapidamente, especialmente jovens de minorias que geralmente cediam à pressão. Mas a calma de Maya o estava perturbando, e seu conhecimento de procedimentos legais sugeria que ela não era a típica adolescente assustada que ele costumava intimidar. A descrição é de uma mulher hispânica, aproximadamente da sua idade e constituição física, vista inspecionando casas entre 14 horas e 16 horas. Mentiu Barney suavemente, embora tal descrição não existisse. Ele havia aperfeiçoado essa técnica ao longo de 15 anos, criar uma dúvida razoável, estabelecer uma narrativa e deixar o sistema trabalhar a seu favor. Maya olhou para seus smartwatches, que marcava claramente 15 horas e 47. Estou na aula de biologia avançada até às 15 horas e 30. Policial Barnes. O Dr. Shen pode verificar isso, junto com outros 26 alunos. Gostaria que eu fornecesse os contatos deles. A precisão da resposta dela frustrou Barnes ainda mais. A maioria das crianças nem conseguia se lembrar do que havia comido no café da manhã, mas Maya parecia ter previsto exatamente essas perguntas. Ela pegou uma agenda escolar perfeitamente organizada, mostrando sua agenda diária com carimbos de hora e assinaturas dos professores. Livrinho bonitinho, descartou Barnes, embora internamente notasse como tudo estava meticulosamente organizado. Qualquer um consegue falsificar uma agenda.
O que eu quero saber é por que você está andando pela rua dos milionários com uma mochila que vale mais do que os carros da maioria das pessoas. O maxilar de Maya se contraiu levemente, a primeira rachadura em sua fachada serena. A doutora Shane me deu esta mochila porque estou conduzindo uma pesquisa que pode ajudar pacientes com câncer. Ela acreditava que meu trabalho merecia equipamentos de qualidade. Pesquisa sobre câncer. Barnes riu ironicamente. Deixe eu adivinhar. Você vai curar o câncer e acabar com a fome no mundo também? Crianças como você sempre têm grandes sonhos até a realidade chegar. O tom de desdém a atingiu mais profundamente do que Maya esperava. Ela pensou em seu irmão mais novo, Luiz, que havia perdido a batalha contra a leucemia 2 anos antes. A pesquisa que ela conduzia não era apenas acadêmica, era pessoal. Cada noite no laboratório, cada equação complexa que ela resolvia, cada pequeno avanço deixava mais perto de garantir que nenhuma outra família passaria pelo que a dela passou. Mas Barnes não podia saber que seus grandes sonhos eram alimentados pela lembrança de segurar a mão do irmão em seu último suspiro, prometendo-lhe que encontraria uma maneira de ajudar outras crianças como ele. Ele não podia saber que a calma dela vinha de habilidades de sobrevivência aprendidas em lares adotivos, onde demonstrar fraqueza convidava à exploração. Meus sonhos não são da sua conta, policial Barnes, disse Maya baixinho, sua voz carregada de um peso que fez Barnes olhá-la novamente. Havia algo em seu tom, não desafio, mas certeza, como se ela soubesse de algo que ele não sabia. Barnes decidiu intensificar suas táticas de intimidação. Ele ligou para seu parceiro, policial Davis, solicitando reforços para o que descreveu como um suspeito juvenil pouco cooperativo com possíveis ligações com gangues. Em poucos minutos, 2 viaturas adicionais chegaram, suas luzes piscantes atraindo ainda mais a atenção de estudantes e vizinhos que passavam. Maya observava a cena com a mesma calma inquietante, ocasionalmente falando baixinho ao celular. Sim, acabaram de chamar reforços. 3 carros agora. Ainda sem provas, ainda sem a leitura dos direitos Miranda. Sim, eu me lembro do que você me ensinou. Barnes captou trechos da conversa dela e sentiu a primeira pontada de desconforto. Quem estava lhe dando orientação jurídica tão específica? A maioria dos ex-presidiários que ele conhecia mal conseguia lidar com seus próprios processos judiciais, quanto mais orientar alguém nos procedimentos policiais. O policial Davis se aproximou do carro e Barnes contou sua versão dos fatos, pintando Maya como uma possível integrante de gangue realizando vigilância. Mas Davis, que trabalhava com Barnes havia 3 anos, notou inconsistências na história que o incomodaram. Barnes, disse Davis calmamente, a garota tem notas perfeitas, recomendações de professores e nenhum histórico no sistema. Talvez devêssemos apenas verificar a história dela e soltá-la. O rosto de Barnes se fechou. Você está questionando meu julgamento, Davis? Faço esse trabalho desde que você estava no ensino médio. Reconheço o comportamento suspeito quando o vejo. A tensão entre os policiais era palpável, e Maya arquivou essa informação enquanto continuava sua conversa telefônica. Pelo vidro traseiro, ela notou que o mesmo sedã preto ainda estava estacionado do outro lado da rua, com seu ocupante agora do lado de fora do veículo, munido de equipamento de câmera profissional. O telefone de Maya vibrou com uma mensagem de texto que a fez se curvar em um leve sorriso. Sua mãe acabará de enviar seu tempo estimado de chegada, 7 minutos. Mas a mensagem que se seguiu acelerou o pulso de Maya, com expectativa em vez de medo. Reforço federal em 2 minutos. Calma, querida. Mamãe vai trazer a cavalaria. O que Barnes não percebeu foi que a mãe ex-presidiária de Maya havia cumprido 15 anos não pelos crimes que ele presumia, mas como uma agente federal disfarçada que havia entrado voluntariamente no sistema prisional para desmantelar redes de tráfico de pessoas. Cada dia que Maya vivia em um orfanato era mais um dia que sua mãe sacrificava sua liberdade para proteger os filhos de outras pessoas. O som de sirene se aproximando ao longe fez Barnes verificar o rádio nervosamente, mas Maya apenas fechou os olhos e sussurrou algo que o arrepiou até os ossos. Você não tem ideia do que está por vir. Tem. As sirenes que se aproximavam ficaram mais altas, mas não eram reforços da polícia local, como o policial Barnes presumira. Maya observou pela janela do carro 3 SUVs pretas com placas federais pararem no estacionamento da escola, seus ocupantes emergindo com a precisão coordenada de uma equipe tática. Que diabos?
murmurou Barnes, seu comportamento arrogante vacilando ao notar os distintivos e equipamentos dos agentes federais. Seu rádio estalou, ganhando vida com conversas confusas da central telefônica, perguntando sobre atividades federais não programadas em sua jurisdição. Maya finalmente encerrou a ligação, mas não antes de dizer algo que fez Barnes gelar o sangue. Sim, mãe. Eu disse a eles exatamente o que você me ensinou a fazer se isso acontecesse. As gravações já foram enviadas para o servidor seguro. Gravações. Barnes se virou, o rosto corado de pânico. Que gravações? Maya ergueu seus sarvates, cuja pequena tela exibia um indicador vermelho de gravação que estava ativo nos últimos 43 minutos. Cada palavra que você disse, policial Barnes. Cada procedimento ilegal que você seguiu. Cada suposição racista que você fez. Tudo foi transmitido ao vivo para um banco de dados federal. O relógio havia sido um presente de sua mãe em seu aniversário de 17 anos, mas Maya agora entendia que não era apenas um presente. Era proteção, um sofisticado equipamento de vigilância disfarçado de acessório de adolescente. Sua mãe insistira que ela o usasse todos os dias, especialmente ao caminhar por certos bairros. A detetive Sarah Ashen abordou Barnes com credenciais federais, e suas feições asiáticas e porte autoritário imediatamente impuseram respeito. Maya sentiu uma onda de alívio ao ver seu mentor acadêmico, embora agora percebesse que o envolvimento do Dr. Shen em sua vida nunca fora coincidência. Policial Barnes, anunciou Shen calmamente, preciso que se afaste do veículo. Maya Rodrigues está sob proteção federal como testemunha em uma investigação em andamento. A confusão de Barnes era palpável. Proteção federal? Ela é só uma criança que eu peguei andando por onde não é chamada. Aquela criança, respondeu Shen com precisão gélida, é filha da agente Rosa Martinez, que passou 15 anos disfarçada em prisões de segurança máxima desmantelando redes de tráfico de pessoas. Maya está sob vigilância protetora desde os 12 anos porque 3 organizações criminosas diferentes têm contratos pendentes contra sua família. A revelação atingiu Barnes como um golpe físico. Sua parada de rotina acabará de expor uma testemunha federal a um perigo potencial, e cada segundo de sua má conduta fora gravado e transmitido a autoridades que poderiam encerrar sua carreira com um único telefonema. Maya observou Barnes processar essa informação, sua arrogância se desintegrando em um controle de danos desesperado. Mas ela não sentiu satisfação em seu pânico, apenas tristeza por ter sido necessária a intervenção federal para que ele a visse como um ser humano digno de respeito básico. A doutora Shen destrancou as algemas de Maya com eficiência profissional, revelando vergões vermelhos onde metal havia cortado seus pulsos. Você se machucou em algum outro lugar? Perguntou ela gentilmente, fotografando os ferimentos com um dispositivo que imediatamente carregou as evidências. Só meu orgulho, sussurrou Maya, finalmente permitindo que a emoção quebrasse sua fachada serena. Fiz tudo certo. Mantive a calma. Conhecia meus direitos, não dei nenhuma desculpa a ele. Mas não importou, não é? A expressão de Shen se suavizou com a compreensão. Sua mãe a preparou bem. A gravação que você fez hoje ajudará a evitar que isso aconteça com outras crianças que não têm proteção federal. Ao sair da viatura, Maya notou estudantes por todo o estacionamento gravando a cena com seus celulares. Sua detenção viralizou nas redes sociais em minutos, com hashtags como #Justiça para Maya já em alta. A pressão pública tornaria impossível para o Departamento de Polícia enterrar o incidente discretamente. O policial Davis se aproximou de Shen, desculpando-se. Agente Shen, quero deixar registrado que aconselhei o policial Barnes a verificar a história da Luna em vez de agravar a situação. Suas ações não representam os valores do nosso departamento. Maya observou esse distanciamento cuidadosamente coreografado, reconhecendo como controle de danos em vez de preocupação genuína. Mas ela também notou algo mais. 3 outros alunos de sua escola se aproximavam com suas próprias escoltas federais, todos carregando relógios semelhantes, todos compartilhando histórias semelhantes de assédio que nunca haviam relatado. O sedã que estava estacionado do outro lado da rua finalmente revelou sua importância quando o agente Marcus Williams surgiu, carregando uma maleta cheia de documentos. Maya, sua mãe me pediu para lhe entregar isso, disse ele, entregando-lhe uma pasta grossa marcada com classificações federais. Lá dentro,
Havia fotografias, relatórios de vigilância e documentos legais abrangendo 15 anos, o registro completo do sacrifício de sua mãe e das organizações criminosas que ainda consideravam Maya um alvo. Mas também estavam incluídas condecorações, prêmios e depoimentos provando que Rosa Martinez foi uma das agentes secretas mais condecoradas da história federal. As mãos de Maya tremiam ao ler as citações que descreviam os atos heróicos de sua mãe. Impedir sozinho uma grande operação de tráfico, salvar dezenas de crianças e reunir evidências que levaram a centenas de prisões. A mulher que Barnes havia descartado como apenas mais uma ex-presidiária havia literalmente arriscado a vida por 15 anos para proteger crianças, exatamente como Maya. Policial Barnes, anunciou o agente Shen em voz alta o suficiente para que todos os alunos que estavam gravando ouvissem. O senhor está sendo detido por violações de direitos civis, abuso de autoridade e comprometimento de uma investigação federal. As imagens do dispositivo de Maya mostram evidências claras de discriminação racial e uso excessivo de força. Enquanto os agentes federais algemavam Barnes, as mesmas algemas que ele usará para humilhar Maya, ela sentiu uma mistura complexa de emoções. Vitória. Sim, mas também profunda tristeza por ter sido necessária uma intervenção tão grande para alcançar a justiça básica. O que Barnes não sabia era que a detenção de Maya havia desencadeado um protocolo federal elaborado há 15 anos, e 3 organizações criminosas estavam prestes a descobrir que a adolescente quieta que haviam subestimado estava prestes a derrubar toda a sua rede. A multidão de estudantes, agentes federais e equipes de notícias que chegavam se dispersou repentinamente quando uma motocicleta preta e elegante entrou rugindo no estacionamento da escola. A motociclista tirou o capacete, revelando uma mulher de 40 e poucos anos com os mesmos olhos escuros de Maya e uma aura de poder controlado que fez todos ecoarem instintivamente. Rosa Martinez passará 15 anos aperfeiçoando a arte de parecer perigosa quando necessário, e hoje era definitivamente necessário. Sua jaqueta de couro não conseguia esconder as cicatrizes que marcavam seus braços, lembranças de brigas na prisão que ela provocou deliberadamente para manter seu disfarce. Mas sua característica mais marcante era seu olhar, o olhar frio e calculista de alguém que sobrevivera à segurança máxima sem nunca demonstrar fraqueza. O policial Barnes, ainda sob custódia federal, sentiu as pernas quase fraquejarem ao vê-la. Esta não era a ex-presidiária destruída que ele imaginara. Era um predador que se movia com uma graça letal, alguém que claramente havia enfrentado assassinos e vencido. Maya, disse Rosa baixinho, sua voz carregada da autoridade de alguém acostumado a comandar. Sua filha imediatamente se adiantou, e a expressão de Rosa se suavizou enquanto examinava delicadamente as marcas vermelhas nos pulsos de Maya. Ele te machucou em algum outro lugar? Não, mãe. Fiz exatamente o que você me ensinou. Mantive a calma, gravei tudo e esperei por reforços. A voz de Maya falhou levemente, aliviada por finalmente conseguir abandonar sua fachada de compostura. Rosa sentiu em aprovação e se virou para Barnes com uma expressão que fez vários agentes inconscientemente pegarem suas armas. Ela se aproximou dele lenta e deliberadamente, como um predador circulando uma presa ferida. Policial Barnes, disse ela, com a voz mortalmente baixa. Acredito que o senhor tenha algumas opiniões sobre ex-presidiários e seus filhos. Gostaria de compartilhá-las comigo diretamente. Barnes tentou manter a arrogância, mas sua voz tremeu. Escute, moça, eu só estava fazendo meu trabalho. Sua filha estava no bairro errado. Minha filha, interrompeu Rosa, estava voltando para casa depois da aula de biologia avançada, onde mantém uma média perfeita de 4,0 enquanto conduzia uma pesquisa sobre o câncer que poderia salvar milhares de vidas. Ela estava naquele bairro porque conquistou o direito de estar lá por meio de inteligência e trabalho duro. A agente Shen se adiantou com um tablet, lendo o arquivo pessoal de Barnes. O policial Barnes recebeu 13 denúncias de uso excessivo de força nos últimos 5 anos, 9 envolvendo minorias, todas arquivadas sem investigação. Sua câmera corporal apresentou defeito misteriosamente 17 vezes durante prisões polêmicas. Rosa sorriu, mas era o sorriso frio de alguém que aprenderá a encontrar alegria na justiça. Maya, mostre a todos o que seu relógio registrou. Maya conectou seus smartwatches ao tablet da agente Shen, e a voz de Barnes preencheu o estacionamento através de alto-falantes portáteis. Crianças como você sempre têm grandes sonhos até a realidade chegar.
Deixa-eu adivinhar, ela vai curar o câncer e acabar com a fome no mundo também. A multidão de estudantes soltou um suspiro audível. Vários professores que se reuniram pareceram genuinamente chocados ao ouvir um de seus alunos estrelas ser dispensado de forma tão cruel. A equipe de reportagem local, que havia chegado para cobrir o que pensavam ser uma prisão de rotina, de repente percebeu que havia tropeçado em uma grande notícia sobre direitos civis. Mas Rosa não tinha terminado. Ela pegou seu próprio dispositivo, uma sofisticada unidade de gravação que estava funcionando desde que receberá a ligação de Maya. Policial Barnes, o senhor também disse, e eu cito, pessoas como o senhor sempre acham que conseguem se safar de problemas com a língua nos dentes, mas eu conheço o seu tipo. O senhor se importaria em explicar para essas câmeras de notícias exatamente o que quis dizer com o seu tipo? O rosto de Barnes ficou pálido. Seu representante sindical, que acabará de chegar, imediatamente se adiantou. Meu cliente não fará mais nenhuma declaração. Rosa riu, um som que arrepiou todos os presentes. Advogado inteligente. Porque o que seu cliente não percebe é que sua parada de rotina acaba de expor uma testemunha federal a 3 organizações criminosas diferentes que perseguem minha família há 15 anos. Ela gesticulou para o agente Williams, que abriu sua maleta e começou a mostrar as fotos. Miguel Santos, atualmente cumprindo prisão perpétua por tráfico de pessoas. Carlos Mendoza, morto na prisão ano passado, mas sua organização ainda está ativa. E Vincent Romano, que trafica drogas em 5 estados e ameaçou Maia especificamente por causa do depoimento que prestei, que enviou seu filho para uma prisão federal. As fotos mostravam Maia em várias idades, indo a pé para a escola, em feiras de ciências e até fazendo compras com amigos. Todas tiradas por equipes de vigilância criminal monitorando seus movimentos, esperando a oportunidade certa. Todos os dias, durante 15 anos, continuou Rosa, elevando a voz com fúria controlada. Minha filha viveu sob ameaça de pessoas que queriam machucá-la porque eu escolhi arriscar minha vida protegendo os filhos de outras pessoas de monstros. E hoje, policial Barnes, suas suposições racistas, sua necessidade de humilhar uma adolescente quase deram a esses monstros exatamente o que eles estavam esperando. Barnes finalmente entendeu a magnitude do que havia feito. Seu assédio rotineiro havia potencialmente comprometido uma operação federal e colocado vidas em risco. Sua carreira não estava apenas encerrada, ele enfrentava acusações federais que poderiam condená-lo à prisão por anos. Maia deu um passo à frente, dirigindo-se à multidão de estudantes e às câmeras de notícias com notável compostura. Por 15 anos, pensei que minha mãe me abandonou. Cresci em um orfanato acreditando que ela preferia as drogas ou o crime à família. Mas ela escolheu sacrificar tudo, inclusive estar comigo, para salvar crianças que nunca conheceu das redes de tráfico. A fachada dura de Rosa finalmente se quebrou, e lágrimas rolaram pelo seu rosto ao perceber que sua filha agora entendia o sacrifício que havia separado sua família. Perdi seus primeiros passos, suas primeiras palavras, cada aniversário, cada conquista. Escolhi deixar você me odiar em vez de arriscar sua segurança permanecendo em sua vida. Maia abraçou a mãe pela primeira vez em 7 anos, ambas chorando abertamente. O emocionante reencontro, transmitido ao vivo pelo noticiário local, transformou uma história sobre má conduta policial em algo muito mais poderoso, uma história de sacrifício, justiça e laços familiares que não podiam ser quebrados pelo tempo ou pelas circunstâncias. O agente Shen anunciou a última ação judicial. O policial Barnes está sendo acusado de violações de direitos civis, abuso de menor e comprometimento de uma investigação federal. Sua pensão foi perdida e ele enfrentará um processo federal. Além disso, o Departamento de Polícia será submetido à supervisão federal obrigatória para o cumprimento dos direitos civis. Enquanto Barnes era levado algemado, Maia sussurrou algo para sua mãe que fez Rosa sorrir em meio às lágrimas. Ele não fazia ideia de mexer com um adolescente errado derrubaria todo o sistema corrupto. Fazia. 6 meses após o confronto no estacionamento que mudou tudo, Maia Rodrigues subiu ao pódio da conferência para jovens da National Science Foundation, discursando para um público de 1.000 aspirantes a pesquisadores. Sua pesquisa sobre o câncer havia acabado de receber uma verba federal de $500.000, acelerada por meio de um programa criado para apoiar estudantes promissores cujo trabalho havia sido interrompido por violações de direitos civis.
Excelência não tem a ver com sua origem ou como os outros a percebem, disse Maia à plateia cativada. Trata-se de se recusar a deixar que as limitações de outra pessoa se tornem seu teto. Na primeira fila, Rosa Martinez observava a filha com orgulho indisfarçável. O governo federal havia oficialmente encerrado a missão secreta de Rosa, reconhecendo que seu sacrifício de 15 anos já havia produzido evidências suficientes para desmantelar 3 grandes redes de tráfico. Pela primeira vez desde que Maia tinha 2 anos, elas viviam juntas como uma família de verdade. A transformação em suas vidas havia sido notável. A história de Maia inspirou a criação do Protocolo de Proteção Rodrigues, um programa federal que oferecia segurança reforçada para filhos de agentes secretos. Suas gravações de Satvatis tornaram-se materiais de treinamento para departamento de polícia em todo o país, demonstrando o impacto devastador do preconceito inconsciente. O policial Barnes, por sua vez, enfrentava uma realidade muito diferente. Depois de cumprir 18 meses em uma prisão federal por violações de direitos civis, ele foi libertado e se viu desempregado na aplicação da lei. Sua pensão foi revogada, sua certificação policial suspensa permanentemente e seu nome se tornou sinônimo dos piores aspectos da discriminação racial. O homem que antes se sentia intocável agora trabalhava à noite em um armazém, invisível e esquecido. A doutora Sarah Ashen havia assumido oficialmente seu papel como mentora acadêmica de Maia, mas o relacionamento delas havia se aprofundado além das fronteiras profissionais. Sua mãe salvou minha irmã do tráfico há 15 anos, revelou Shen durante o jantar tranquilo em sua casa. Quando Rosa me pediu para cuidar de você, não foi apenas um favor, foi uma honra. Os efeitos do caso de Maia transformaram completamente a Lincoln High School. O diretor Morrison, que inicialmente havia permanecido em silêncio durante a controvérsia, agora liderava um treinamento obrigatório sobre preconceito para todos os funcionários. A escola havia implementado novas parcerias com a polícia local, exigindo que os policiais concluíssem cursos de competência cultural antes de interagir com os alunos. Mais significativamente, 3 outros alunos que usavam dispositivos de vigilância semelhantes apresentaram suas próprias histórias de assédio e discriminação. Seus depoimentos coletivos levaram a uma investigação do Departamento de Justiça que resultou na reestruturação completa das políticas de relações comunitárias do Departamento de Polícia Local. Os irmãos adotivos de Maia, que haviam acompanhado sua história pela cobertura jornalística, entraram em contato para se reconectar. Eles formaram uma rede informal de apoio para filhos de pais que serviam em missões governamentais perigosas, compartilhando recursos e apoio emocional que nenhum deles havia recebido durante os anos sob seus cuidados. O sedã preto que monitorava a detenção de Maia pertencia ao agente Williams, que vinha monitorando Barnes há meses. Recebemos reclamações sobre seu padrão de perseguir jovens de minorias, explicou Williams. O caso de Maia nos deu as evidências de que precisávamos para agir. O ex-parceiro de Barnes, o policial Davis, havia passado por sua própria transformação. Assombrado por sua falha em intervir durante a detenção de Maia, ele solicitou transferência para a nova divisão de extensão comunitária do departamento, onde agora trabalhava para reconstruir a confiança entre a polícia e as comunidades às quais atendia. O professor de biologia avançada de Maia, Sr. Harrison, incorporou sua metodologia de pesquisa ao seu currículo, inspirando dezenas de outros alunos a buscar projetos que abordassem a justiça social por meio da inovação científica. Maia nos mostrou que excelência acadêmica e ativismo não são atividades separadas, disse-ele aos visitantes que vieram observar sua sala de aula transformada. A proteção federal que outrora isolara Maia ligava agora a uma rede de famílias que compreendiam os desafios únicos de amar alguém que arriscava a vida pelos outros. Formaram-se grupos de apoio, estabeleceram-se programas de bolsas de estudo e o que começou como um trauma pessoal tornou-se um catalisador para o apoio sistêmico. Durante o discurso de Maia na conferência científica, ela fez uma pausa para reconhecer os custos ocultos do heroísmo. Minha mãe sentiu falta da minha infância para proteger os filhos de outras pessoas. Esse sacrifício merece reconhecimento, não demissão de policiais que julgam com base em suposições e não em evidências. Rosa, observando da plateia, finalmente sentiu que os 15 anos de separação haviam servido ao propósito pretendido. As crianças que ela ajudou a salvar ao desmantelar as redes de tráfico eram agora adultos que constituíam as suas próprias famílias, enquanto Maia se tinha tornado exatamente o tipo de pessoa que valia a pena proteger.
A conferência foi concluída com Maia anunciando sua aceitação no programa acelerado de pesquisa médica do MIT, onde continuaria desenvolvendo tratamentos inspirados na batalha de seu irmão Luiz contra a leucemia. Seu trabalho seria totalmente financiado pelos mesmos programas federais que antes ocultavam a identidade de sua mãe para mantê-la seguras. Depois, enquanto caminhavam juntos pelo centro de conferências, Maia refletiu sobre como suas vidas haviam mudado completamente. Mãe, você acha que o policial Barnes aprendeu alguma coisa com o que aconteceu? Rosa considerou a questão cuidadosamente. Algumas pessoas aprendem com as consequências, outras apenas aprendem a esconder melhor os seus preconceitos. Mas o que importa não é se ele mudou, é se os sistemas que o permitiram mudaram. Maia assentiu, entendendo que a justiça não se tratava de transformar indivíduos, mas de criar estruturas que evitassem danos futuros. O seu caso forçou conversas desconfortáveis sobre preconceitos na aplicação da lei, levando mudanças políticas que protegeriam inúmeros outros estudantes. Mãe e filha perderam 15 anos juntas, mas ganharam algo precioso em troca: o conhecimento de que seu sacrifício tinha um significado além de sua história pessoal. Eles ajudaram a criar um mundo onde a inteligência e o caráter importavam mais do que os estereótipos e suposições. À medida que caminhavam juntos para o seu novo futuro, Maia percebeu que às vezes a forma mais poderosa de justiça não é a vingança contra aqueles que fizeram mal a você, é garantir que eles nunca mais possam fazer mal a ninguém da mesma maneira. Se esta história de coragem, sacrifício e triunfo final inspirou você a reconhecer os heróis de sua própria comunidade, inscreva-se para ver mais histórias que provam que a bravura de uma pessoa pode transformar sistemas inteiros se criar mudanças duradouras para todos.